Oi, gente! Começando mais um pod de Caps. Estamos aqui de caneca novamente, que agora a gente fica cada dia melhor. E o assunto de hoje é algo que, assim, é o que mais vejo nos meus anos de prática clínica, que é a questão capilar, né? Vocês que têm um pouquinho mais de experiência do que eu, é uma coisa que nunca sai de realidade. Nunca sai de moda, na verdade, né? Balcão de farmácia, né, Ana? Uma das queixas maiores. Não vem se fazer fórmula para isso. Não vence, porque as pessoas, uma das reclamações mais procuradas, mais intensas, é queda de cabelo, cabelo fino, meu cabelo não tá bonito, não cresce. Então, cabelo, porque o cabelo, gente, mexe muito com a autoestima, né? Mexe muito com a nossa autoestima. Então, o cuidado com ele é essencial. E a queixa e o cuidado, a preocupação, principalmente da mulher, né, com o cabelo, é muito grande. Mas que também o homem, né? Hoje, crescendo cada vez mais os implantes capilares, né? A preocupação do homem é muito importante que comece mesmo a cuidar logo que começa a ter os primeiros sinais de queda. Então, para isso, hoje nós vamos falar desse tema. Eu acho que é bem importante reforçar que é uma coisa que se você tem essa queda capilar como algo que acontece constantemente, você vai precisar cuidar constantemente, porque não pode tirar esse alerta. Porque a partir do momento que tiver alguma demanda emocional, algum quadro inflamatório, alguma coisa acontecer que desregular isso, o seu cabelo acaba apagando, porque é, querendo ou não, um órgão mais de ataque para você. E os homens a mesma coisa, mesmo quando faz um implante, tem que cuidar do mesmo jeito, ou quando quer evitar um implante, tem que cuidar. Então, assim, a suplementação para a saúde capilar é algo que você tem que ficar sempre atento, se não fizer constantemente, continuamente, fazer realmente de períodos em períodos para evitar que fique num quadro descontrolado, né? E quando começa a queda de cabelo, né, Sofia e Eunice, o que o nosso corpo está dizendo? É o nosso primeiro sinal de que alerta, alguma coisa não está legal. Sim. Porque nosso organismo é extremamente inteligente, é uma perfeição de uma máquina. Então é como se ele começasse a tirar nutrientes da onde ele entende que é menos importante e manda para onde a gente mais precisa. É vital. São os nossos órgãos vitais. Então a primeira resposta que tem alguma coisa que não está muito legal no nosso corpo é quando a gente começa a ter queda de cabelo e unhas frágeis, unha que se abrem, unha que não cresce, né? Então isso é um sinal de alerta. É isso aí, gente. Até mesmo porque quando a Sofia fala desses nutrientes, que normalmente é só aqueles que são mais analisados, né, feito exames, a proteína do cabelo, a queratina, ela precisa de muito mais outros substratos, né, outros ativos para fazer essa constituição do que só ferro, D3, B12, não que não tenha sua importância também, mas a gente precisa de outros nutrientes que nós vamos falar com vocês agora. Eu acho que uma dúvida muito grande também é sobre usar tônico, né, que é o de uso tópico, algo de uso oral ou os shampoos, anti-queda, essas coisas todas. E talvez é muito importante esclarecer que shampoo, máscara, essas coisas são grandes complementos, mas sozinhos, por vezes, infinitas vezes, para não dizer todas as vezes, não são suficientes. Então a gente vai apresentar aqui alguns produtos que a gente desenvolveu uma linha, para você realmente saber, olha, eu vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar de dentro, fora, enfim, todas as vertentes. Mas
centralizar todo o poder de controlar a queda capilar somente num shampoo, somente numa máscara, não vai ser o suficiente. Na verdade, vai mascarar, né? Exatamente. Vai mascarar, porque de dentro para fora, aquilo que a Ana comentou, quando temos esse alerta de que o cabelo não está bonito, ele não está refletindo o brilho, ou não está com uma saúde que está caindo muito. Está caindo, não está crescendo como normal, alguma coisa está de errado. Sim. Então, o que a gente precisa avaliar? Tem alguns nutrientes que a gente vai apresentar que são de uso comum e que pode melhorar, que às vezes você não precisa imediatamente talvez fazer um exame, a não ser que você realmente está tendo uma queda muito significativa, mas pode já começar a usar algum suplemento para ter essa melhora da composição vitamínica, minerais do seu organismo, para refletir num crescimento ou num cabelo mais saudável, seja ele com produto químico ou não. Sim, né? Porque com certeza. Muitas vezes o produto químico também dá uma mascarada ou uma acelerada no processo de queda, de quebra, tá? Ou de não crescimento. Então tem que estar sempre atento a tudo isso. Com certeza. E é importante também que mesmo quem não faça os procedimentos químicos, cuide, porque para você assumir o seu cabelo do jeito que ele tem que estar saudável. Tem que estar saudável, né? Tô mostrando o meu porque eu não faço nada, né, gente? Hoje eu fiz chapinha para poder aparecer bem bonitinha aqui, mas quem me acompanha sabe que todos os dias está lá na realidade. Mas é muito importante que ele seja saudável, independente do caminho que você escolher, porque para alisar precisa ter um cabelo saudável, para manter ele natural também precisa. E que o saudável que eu digo assim, aquele que não faz nada como eu, podemos usar ativos também que diminuem o branqueamento. Com certeza. Poderoso antioxidante, né, Ana? E que diminua a incidência de fios brancos. Com certeza. Eu gosto de fios brancos, mas eu estou retardando o aparecimento deles. Com certeza. Tá? Então isso também é possível. E só para voltar, então a parte de shampoos, máscaras, etc., é um cuidado complementar, mas muito dificilmente único. Enquanto o tônico, ele entra como um ativo para fortalecer o crescimento capilar, favorecer preenchimento de falhas, mas também dificilmente ele consegue controlar. Eu posso só falar uma coisinha? Pode. Gente, além de bom, isso aqui, né, Ana, tem um cheiro delicioso. Quem usa esse shampoo fala assim, gente, meu cabelo fica cheiroso, que delícia, tá? Depois de aplicar. Nossa, vale a pena só pelo cheiro, gente. Além de todos os ingredientes que tem aqui dentro. Delícia. É só um pitaco, tá? E aí, só para continuar, então, o tônico ele reforça o crescimento, o preenchimento das falhas, e os produtos de uso oral são quem realmente, na maioria das vezes, cuida de fato, né? Então, é essa diferença que é muito importante reforçar, que talvez colocar toda a expectativa do cuidado no tônico ou nos produtos de uso tópico, como shampoos, máscara, etc., por vezes não vai ser suficiente. Então, é muito importante entender que talvez de dentro para fora seja o melhor caminho, pelo menos para começar, ou se você não pode investir muito, investir somente em um de uso oral seria a prioridade. Mas, como a gente quer cuidar de você com todos os aspectos do seu cabelo, a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um dos pontos. Então, como a Anice já falou que o cheiro é muito bom, quero que que vocês conheçam a linha de cuidados da parte de uso externo mesmo, né? De uso realmente tópico. Então, o shampoo, a máscara e até perfume, né? Isso, nós pensamos, quando nós desenvolvemos essa linha capilar, como nós já comentamos, o shampoo, a máscara, ele trata os fios, tá? Que é diferente, é como se fosse uma beleza mais estética, é para fechar as escamas do cabelo, é para você ter brilho no cabelo, mas isso, quando você está com deficiência nutricional, nem sempre é suficiente. Porém, nós pensamos em formulações de shampoo e condicionador com ativos que vão trabalhar o seu fio, fechando essas escamas, hidratando, dando brilho. E aí, a rotina, né, dos cuidados é aquilo que nós fazemos sempre: shampoo, condicionador, a máscara, tá? Todos com ativos para tratamento. Então, aqui nós temos proteínas, nós temos ativos para hidratar o seu cabelo, para dar brilho, como eu já falei, tá? E para finalizar, nós desenvolvemos um perfume. Esse perfume é super sucesso de venda porque você espirra para finalizar o cabelo, além dele dar esse efeito de finalização,
como a Eunice falou, foi uma essência muito especial que nós escolhemos para essa linha, que ele é muito, mas muito cheiroso e que vale muito a pena. É uma experiência de salão, assim, basicamente, né? É uma experiência de spa, viu, Sofia? Maravilhoso! Porque é uma linha muito completa que trata o seu cabelo mesmo, para você depois potencializar com os orais. Tá? Como a gente sempre fala, a composição também, né? Porque aqueles shampoos, condicionadores comuns de mercado, principalmente, por vezes eles têm pouquíssimo a agregar e muito a agredir, dependendo do caso. Então, realmente, eu gastei muito com fórmulas, tô cuidando de todos os pontos, mas uso um shampoo, um condicionador que não finaliza isso, que não é a cereja do bolo, você pode acabar atrapalhando o processo. Então, é muito importante saber todos os passos que podem ajudar nessa questão. E usar produto de qualidade nessa finalização é muito importante, né? Sim. Um grande diferencial, vou falar um pouquinho técnico do shampoo, é que muitos desses shampoos mais comuns, o que acontece? Todo shampoo, ele tem o que nós chamamos do tensoativo, que é o detergente que faz a limpeza. E às vezes um detergente muito baratinho, muito comum, ele faz muito ressecamento no cabelo. E no couro cabeludo, né, Ana? Sim, e agride o couro cabeludo, sensibilizando, às vezes piorando uma dermatite que você possa vir a ter. Então, nós também pensamos muito em tudo, desde a composição básica dessa fórmula até os ativos que vão tratar o cabelo. Perfeito. E aí, para quem quer complementar com um tônico, é importante reforçar que o tônico ele é um grande aliado, mas ele vai finalizar também essa parte mais externa. Então, você vai aplicar no couro cabeludo, geralmente à noite. Por que à noite? Porque é um período que você tem menos agentes influenciando, né? Não tem tanta transpiração, não tem tanta luz do sol, chuva, enfim, poluição, todos esses fatores. Né? Então, você aplica antes de dormir e você realmente vai ter esse efeito prolongado sem muitas interferências. E quando você acorda, se precisar, você lava, se não precisar, segue a vida normalmente. Então, um tônico, ele vai auxiliar bastante nessa questão de uma ação talvez mais local. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver homens, vou aplicar um tônico na barba, vou aplicar aqui nas minhas entradinhas, e as mulheres podem usar isso também. Então, na linha divisória, quando ela está um pouco mais espaçada, nas entradinhas, numa região que precisa espessar um pouco mais, então ele atua mais localmente, assim dizendo, mais direcionado. Então, ele também não vai cuidar de dentro para fora, mas vai fazer esse complemento que é bem importante, né? Isso. E um dos componentes do tônico, ele faz o que nós chamamos uma vasodilatação, tá? Porque aí nós estamos falando de tratar o couro cabeludo já, né? E para que a gente faz essa vasodilatação? Para poder chegar no bulbo lá do fio do cabelo mais nutrientes. E aí entra exatamente o que a gente começou falando. Se eu estou com deficiência nutricional, somente o tônico não vai resolver, porque eu estou com deficiência, então eu preciso suplementar. Ele vai permitir que chegue mais nutrientes lá, mas você tem que oferecer esses nutrientes, né? Exatamente isso, Sofia. Então é um grande complemento. Então, tanto a linha de cuidados de shampoo, condicionador, etc., quanto o tônico, eles agregam muito, mas talvez precisem realmente de complementos que seriam os de uso oral. E quando a gente entra nessa parte de uso oral, é muito importante reforçar também que, assim, tem que ter uma boa consciência do seu emocional, do seu intestino, da parte hormonal, da própria, enfim, alimentação, ingestão de água, tudo pode influenciar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo numa realidade que você tenha tudo certinho, as coisas podem não ser favoráveis à parte capilar. Então, é muito importante que isso tenha um cuidado, um ajuste. E aí são infinitas possibilidades, né? Infinitas. A gente tem várias formas que podem ajudar, vários ativos que podem ajudar, mas a gente escolheu aqui 4 para poder mostrar isso. Esse daqui é quem conhece o Nutrimax? Eu quase não falo dele. O Nutrimax, ele entra como nosso grande campeão de vendas da parte capilar. É assim, é algo que realmente... Com resultados incríveis. Porque quando a gente desenvolveu o Nutrimax, foi pensando que essas fórmulas comuns que são utilizadas, que são as que vocês encontram na drogaria, ou que, enfim, muitas pessoas divulgam ali, aquelas coisas todas, são doses muito baixinhas, com uma composição muito, muito empobrecida. E quando o Nutrimax foi desenvolvido, ele só de silício, que é o mineral da beleza, são 50 miligramas. Então, esses prontos que tem por aí, o que mais tem são 2 miligramas. Então, o Nutrimax tem 25 vezes mais.
fora todo o restante da composição, que realmente agrega muito. E para quem, como a Anice, gosta dos fios brancos, ele também auxilia nessa parte, sim, né? Sim. Então, são uma composição daqui, Sofia. Claro. É uma composição de ativos que você vai ter. MSM, que é o enxofre. Isso, vai enriquecer o fio de cabelo, vai deixar, inclusive, ele um pouquinho mais grosso. Sim. Principalmente para aquelas pessoas que tem aquele fio bem, que às vezes não dá volume, fica feio, ou não consegue nem ajustar, né, o cabelo, de uma forma geral, porque ele não dá volume. Então, a pessoa reclama disso. Então, o metilsulfonilmetano, que é o MSM, que tem enxofre na formulação, ele traz essa densidade pro fio. Traz essa densidade junto com o silício. Sim. Então, isso é muito importante. Gente, e é nítido quando você começa, depois de 30, 40 dias, você já sente esse fio mais grosso, essa densidade do cabelo, diminui muito a queda. Nós temos aqui biotina, nós temos o PQQ, que é esse que vai dar a diminuição, né, dos fios brancos, um poderoso antioxidante, não só para cabelo, para o corpo, para a vida, tá? Nós temos aqui o sódio, Dimples. Nossa, mãe, gente, essa fórmula é muito poderosa, tá? Muito poderosa. E o metilfolato, que é uma vitamina do complexo B que não pode faltar em formulações de cabelo. Então, quando a Sofia fala que é uma fórmula diferente, uma combinação de ativos diferentes, com dosagens que realmente verdadeiramente boas, que funcionam, é tudo de Nutrimax. Por isso que é campeão de com venda, certeza. Né? Por isso é campeão de venda, com resultados incríveis. Então, assim, para redução da queda, estímulo do crescimento, saúde dos fios, e até mesmo para a saúde com relação à pigmentação, reversão dos fios brancos, ele é um grande aliado. E 60 doses. Exatamente, é o que eu ia falar. Dias. Então, 30 dias, às vezes, é pouco para você ter uma noção completa dos resultados, porque as coisas vão começar a melhorar no finalzinho dos 30 dias, né? E ele entra com 60 dias, que você vai ter um tratamento que você vai falar, não, é bom, e você vai continuar sentindo que só melhora. Ele tem tempo hábil para isso, né? E todos podem tomar. Todos podem, homens e mulheres. Sim. Então, Nutrimax, assim, seria talvez a opção que é mais... o melhor custo-benefício, assim dizendo, porque é um custo justo e uma ação muito boa. Mas, se você falar assim, olha, não tenho tanto para investir, queria um pouquinho mais em conta, o Pure Food é uma boa opção. Ele é, assim, algo muito tradicional, há muito tempo é utilizado, né? Isso. E ele traz resultados que são coerentes com o valor que ele permite e que, por muitas vezes, é um bom ponto de partida. É uma formulação que a gente conhece desde que nós nos formamos, né, Ana? Sim. A gente falava assim, gente, o que é esse Pure Food, né? Essas cápsulas de alimento, né? Pílulas do alimento, que simulam uma nutrição de alimento. São dosagens são menores, são dosagens menores, simples, né? Ingredientes ativos, né? A gente fala ingredientes, porque food, alimento, a gente lembra, né? Ativos mais básicos, mas que tem uma formulação consagrada, prescrita, foi prescrita há muitos anos, ainda é pelos dermatologistas, então é uma forma boa. A gente também vende muito, tem muita procura, né, Ana? Sim, porque é uma associação de vitaminas, minerais, né, que são bases para a formação da queratina, que é essa proteína constituinte do cabelo. Então, é uma formulação clássica, porém com doses também um pouco diferente do Nutrimais, mas também eficientes e que também tem bons resultados. E aquela coisa, quando ninguém desses existia, ele já estava lá fazendo efeito dele. Então, assim, ele tem anos e anos de experiência, porque quando não tinha outras opções, ele fazia o papel e supria muito, né? Então, assim, é um ponto de partida bem mais econômico, né? Para quem realmente não tem como investir um pouco mais. Mas, assim, já é um bom ponto de partida. Não quer dizer que talvez ele vai resolver de todo mundo, mas é um bom início. 2 a 3 vezes por dia, né? O Nutrimax é uma dose por dia, e o Pure Food de 2 a 3, dependendo do caso, né? 2 a 3 doses por dia. E aí chegamos no Keranat, que virou uma febre, todo mundo enlouquecida com esse Keranat. O Keranat, ele veio também, tem um tempinho aí de mercado, ele veio com essa proposta de nutrição capilar, né? Então ele é derivado do painço, é um ativo que vocês vão ver que as cápsulas são oleosas, então é realmente o óleozinho encapsulado.
E ele vem com esse cuidado tanto para redução da queda, o estímulo do crescimento, mas bem específico para brilho, nutrição, para saúde, para o aspecto da saúde capilar mesmo. Então é um pouco mais oneroso, tem um investimento um pouquinho mais alto, mas para quem realmente quer cuidar de corte químico, daquela questão do aspecto do capilar, que está bem debilitado, a queda, o crescimento, ele é assim, vale cada centavo também, né? Cada centavo. E as pessoas que compram, recompram, não ficam sem, porque o retorno dele por embelezamento, por crescimento do cabelo, é muito sentido. Então, é um investimento que também vale muito a pena. É um produto que já tem aí alguns anos também de mercado, tá? Ele é feito no óleo de abóbora, semente de abóbora. Isso que eu ia comentar, que além deles, né, o Keranat é um óleo, ele também é feito, veiculado na cápsula no óleo de semente de abóbora. Também é ótimo para queda capilar, né? Que existem estudos só com óleo de semente de abóbora. Então, imagine se você colocar mais o Keranat. O resultado é importante reforçar que Keranat tem um custo dele. Se você vê muito em conta por aí, muito possivelmente tem chance de ser adulterado, de não ter o Keranat de fato. Então é bem importante que você atente à procedência de onde você adquire. E eu não esqueço também que ele tem estudos com pessoas pós-quimioterapia, né? Para realmente ele contribuir para essa finalidade de maneira muito segura e para a reversão dos fios brancos também. Então ele também agrega para esses pontos. É isso. E nós já comentamos em outros, né, encontros sobre também a questão de pessoas que estão utilizando as canetas emagrecedoras, que tem muita queda de cabelo. Então, todos esses produtos que falamos, seja o Nutrimais, o Pure Food ou o Keranat, também podem ter indicação para ajudar. Tá? Na queda de cabelo durante o tratamento das canetas emagrecedoras, dos análogos, né, de GLP-1. Perfeito. E aí, por fim, um outro representante que a gente trouxe é o ActriSave, que também eu gosto muito de prescrever, porque eu acho que ele faz o papel... Muita gente utiliza a dutasterida, a finasterida como ativos para alopecia, e ele entra como... Principalmente os homens. Principalmente os homens, mas também as mulheres têm crescendo muito, né? Porque realmente tem crescido muito o número de diagnósticos em mulheres também, né? E ele entra como essa alternativa natural para essa finalidade. Tanto para a questão de redução da miniaturização capilar, que é quando o fio fica mais fino, mais frágil, para a saúde do couro cabeludo, que também é muito importante, e para, enfim, fazer esse papel desses medicamentos, mas com menos, para não dizer nada de efeito colateral, muito mais segurança, mas uma ação muito positiva também, né? Sim, e o ActriSave também é muito indicado na alopecia androgênica, né, que tem uma questão hormonal muito envolvida, e aí ele tem essa ação que a Sofia acabou de dizer, finasteride-like, dutasteride-like, porque ele age da mesma forma, só que ele é de uma fonte natural. No mesmo sítio de ação, né? No mesmo mecanismo de ação dentro do organismo, sem trazer os efeitos colaterais que essas substâncias e funciona tanto que eu atendi uma paciente esses dias que ela disse que ela não usa mais esses medicamentos que ela usava e consegue manter com a ActriSave o mesmo efeito. Então, assim, claro que tem que ter um acompanhamento, varia de pessoa para pessoa, mas é uma grande possibilidade, né? E é um ativo também natural, super acessível, e com efeito assim, gente, é muito interessante. E que agrega com qualquer um deles. Então, assim, talvez ele sozinho não é o mais completo, porque ele precisaria de nutrientes que talvez ele não vai oferecer. Mas a via de ação, né? A via de ação dele é mais o objetivo dele é outro, né? Corrigir uma rota hormonal. Agora aqui seria mais um aporte nutricional, né? Então, assim, você pode usar ele aqui, como complemento de qualquer um deles, né? É isso. E aí, sempre perguntam qual que é o melhor caminho, por onde que eu vou, onde que eu começo. Tem que analisar muitos fatores. Eu acho que a gente tem que considerar o financeiro, o que você pode investir, para não fazer uma loucura e comprar o mais caro, sendo que vai faltar de outras coisas, ao mesmo tempo com a consciência de que talvez você invista um pouco mais, vai ter um efeito um pouco melhor. Então, quem vai avaliar o que é permitido e possível para a sua realidade é você. Mas, assim, o interessante é você talvez também experimentando. Olha, eu comecei com o Pure Food, não deu certo, vou para o Nutrimax. Olha, achei legal, mas eu quero ver se o Keranat é melhor. Então você tem esse experimentar para entender qual que é o melhor para você. Porque às vezes para mim é um, para a Ana é outro, para a Eunice é outro, e assim por diante. Mas o mais importante de tudo é entender que qualquer opção que venha com doses melhores, com uma nutrição mais completa, é muito melhor do que você encontra pronto por aí.
com preço muito mais justo. Sim. E que quanto mais rápido você agir, maiores são as chances de você ter um efeito mais rápido, com menos impacto e assim por diante. Desenvolvida por cabeças pensantes, tá? Que está no balcão da farmácia, que está no dia a dia, recebendo essas, não digo reclamações, né? Mas essas dores mesmo, né? Dores, principalmente das mulheres e muito também dos homens. Então, isso vai fazendo com que a gente, através dos nossos conhecimentos, né, Sofia e Ana, que chegou a esse desenvolvimento, com doses que funcionam, com ativos que têm sinergismo, que um ajuda o outro, para quê? Para que todos tenham um resultado melhor e menos tempo de uso, inclusive, de espera. Sim. E a queda capilar é uma coisa que a gente não pode negligenciar mesmo, né? Não. Porque chegam-se a desenvolver depressão em muitos casos. Sim. Então, assim, é uma coisa que a vida passa a girar em torno do cabelo que cai, do cabelo que não cresce, do cabelo que está com menor aspecto. Então, é muito importante dar atenção para isso da mesma forma que a gente daria para outras questões também. Que por mais que o cabelo não seja vital, ele é essencial, né? E na grande maioria das vezes, o que está dentro de um potinho, de uma cápsula dessas, ela já começa a fazer a correção interna de deficiências que o nosso corpo está demonstrando através de um cabelo não saudável. Sim, com certeza. É isso. Então, só para elucidar tudo, é importante usar shampoo, condicionador de qualidade, com certeza, complementar com um tônico sempre que possível e pertinente, e escolher um bom aliado ali de uso oral para realmente ser a base desse tratamento como um todo, né? É isso. Cabelos bonitos, a vida tá mais perfeita, gente. Também mais fácil, né? Bem mais fácil, Bem mais com fácil. cabelos mais bonitos, não é isso? Então tem várias opções que poderíamos citar, mas acho que esses são bons pontos de partida aí. E principalmente para a mulher, né, Sofia? E Ana, quando chega, nossa, como seu cabelo tá bonito, gente, autoestima, ó, vai lá para cima. Realmente. Né? Então, cuide bem do seu cabelo, ele merece e você muito mais. Tá aqui, ó. Então, espero que todo mundo aí consiga controlar a queda, consiga ter o cabelo mais forte, com mais volume, mais preenchimento. E a gente reforça que nós estamos sempre à disposição, através de todos os nossos canais de contato, para auxiliar com qual direcionamento é melhor, com qual ativo seria mais interessante, e enfim, para até mesmo ouvir as suas dores e conseguir amenizá-las um pouco, né? Esse é nosso papel. Esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo. Beijo.